Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniela Maracaípe, sou a professora de História e venho através desse vídeo discutir um pouco sobre a descoberta da Mesopotâmia. E quais são as curiosidades sobre sua grande Mesopotâmia, né? Estava localizada numa região privilegiada e por isso ela foi considerada o berço de diversas civilizações, além de ter sido disputada por vários povos por causa de suas terras férteis. Mesmo significa entre rios, né, o significado, e foi considerado o berço da civilização, já que foi nessa área que surgiram as primeiras cidades da história. A região era marcada por montanhas e desertos e com clima quente e seco, grande parte do ano. O destaque aqui de algumas cidades eram Uru, Eridu e Lakhshire. E como seria essa crescente fértil na Mesopotâmia, né? É o nome dado a uma região do Oriente Médio e África, onde surgiram as primeiras civilizações da história. Seu nome deriva precisamente do fato dessa região ter a forma de uma lua crescente, como podemos observar a imagem ao lado, e ser extremamente propícia à agricultura, numa região de clima quente e seco. A Crescente Fértil foi uma região conhecida por ter uma terra fértil irrigada pelos rios. Foram elas que possibilitaram a agricultura, a sinterização e as mesmas trocas comerciais que se davam por meio de navegações dos rios, que haviam muitos núcleos urbanos já ao longo do Tigre e Eufrates. E como era a economia presente, né, naquele local? Foi em função dos rios e de suas cheias periódicas e da construção de canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Em certas épocas do ano, como os rios Tigres e Eufrates, enchiam e mudavam suas margens. Essas cheias fertilizavam o solo, favorecendo ainda mais o desenvolvimento da agricultura e pecuária. Entre, esses alimentos, a gente tem alguns aqui, que era o trigo, a cevada, legumes, hortaliça, frutas, centeio, linho e algodão. E uma curiosidade era que os pastores trocavam seus produtos com os agricultores, e ambos realizavam troca com os habitantes da cidade. Eles criavam bois, jumentos, cavalos, e os cavalos e jumentos eles eram utilizados como uma forma de transporte para transportar mercadoria, transportar pessoas. Eles praticavam artesanato e o comércio, tanto mantinham relações comerciais com diversos povos que viviam em regiões vizinhas. Os mesopotâmicos fabricavam joias e armas que eram exportadas para outros países. Já nesse tópico, como era formada a sociedade? Lembrando a vocês que era uma forma de hierarquia, né? A gente tem um rei, como podemos observar na imagem, o rei. Abaixo do rei a gente tem os sacerdotes, nobres e militares. Abaixo dos sacerdotes, nobres e militares, a gente tem os comerciantes, escrivão e artesão, camponeses e escravos. A sociedade era estamental, ou seja, sem mobilidade social significativa, extremamente difícil na Mesopotâmia antiga passar de um grupo social para o outro. Então era proibido de forma, ampliada que elas não passavam de um grupo para o outro. A posição social era estabelecida pelo nascimento. Uma pessoa que nascia num determinado grupo social provavelmente morreria nele. Componente religioso como a justificativa para uma pessoa ter nascido em uma determinada camada social, eles acreditavam que havia interferências e desejos dos deuses, extrema desigualdade na divisão das riquezas, que ocupavam as melhores posições na sociedade, principalmente os integrantes da nobreza, que viviam, sobre a riqueza. A sociedade mesopotâmica era hierarquizada. O que é isso, gente? O rei era o líder e tinha um poder político e militar. Era por meio de cobrança de impostos de guerra que o rei fortalecia seu poder. Então o rei ficava lá em cima, E a classe que pagava esses impostos, era a classe de camponeses e escravos. E como seria a religião do povo da Mesopotâmia? Eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades e acreditavam que eles eram capazes de fazer tanto bem quanto o mal. A maior parte dos deuses tinha características antropomórficas. Isso significa que eram representados em forma humana e animal. Os deuses se diferenciavam dos homens por serem mais forte, todo-poderoso, interessante e imortal, Que eram mortais, no caso, que não morriam. O mesmo representava elementos da natureza, como vento, água, sol e etc.
Cada cidade tinha seu próprio. Enquanto uma alcançava o predomínio político sobre as outras, seu deus também se tornava mais cultuado. Ao observar a imagem ao lado, podemos ver, né, que tem os zigurates, que era um templo, né, para esses deuses. Era morados dos deuses na terra. Nesse local, os mesopotâmicos faziam diferentes rituais, oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais. A gente podemos observar aí alguns dos principais deuses presentes na Mesopotâmia. Né? A gente tem o Manu, que era o deus pai, Inanna, deus do amor e da guerra, Enlil, deus dos ventos, Shamshi, deus do sol, Weng, deus das águas doces, e sim, deus da lua. Como eram as suas vivências desse povo? Cada povo tinha suas próprias leis, línguas e costumes. Essa forma de organização social domina cidade e estados. Os povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, antigos babilônios, cassitas, assírios e os caldeus e os não-babilônicos. Havia entre eles um código chamado Hammurabi, que era o código baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Há 281 leis foram dispostas nela e possuíam regras e punições para eventos da vida cotidiana. Podemos observar a imagem ao lado, né? Que havia, né? Como seria a cidade naquela época, né? A gente tem o rio Eufrates, né? A gente tem o Palácio Real, o Porto, o canal de irrigação, o Ziguri, que era o templo dos deuses, né? Como seria naquela época, né? O formato de uma cidade. E a gente tem o tão tamboloso Nabucodonosor, né? Quem foi Nabucodonosor? A história do poderoso rei de Babilônia. Nabucodonosor, também chamado, né? Foi um rei de Babilônia por volta de 600 a.C. e 660 a.C. Ele foi o governante mais importante do Império Babilônio. É um construtor de renome. Os jardins suspensos de Babilônia, que ele construiu por sua esposa, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sob seu governo, o Império Neobabilônico era um dos reinos mais poderosos do mundo. E a Babilônia se tornou uma cidade formidável. Na Bíblia, Nabucodonosor é um dos vilões mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele conquistou Jerusalém 2 vezes. Destruiu o templo de Salomão e levou muitos judeus cativos, iniciando o período da história judaica conhecido como cativeiro babilônio ou exílio babilônio, que durou há cerca de 70 anos. Outra curiosidade interessante, podemos observar a imagem aí ao lado. Uma das curiosidades importantes também, vivenciada dentro dessa situação, né, dos pessoais que moravam nessa região, os mesopotâmicos, né, e os astros celestes simbolizavam os sinais de vontade divina, que era observado atentamente na busca de resposta. A sua religião favoreceu um desenvolvimento de outras ciências, como também a matemática, que tinha, né, seu destaque na obra de engenharia, a astronomia e a escrita cuneiforme, ok? Na próxima, estarei discutindo outro assunto. Muito obrigada e desde já desejo um bom estudo a vocês.